De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também com a gente a companhia da Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras, fone 3304-0334, na São Vicente 235, esquina ali com a rua Paraíba. O programa Conexão de hoje conversando sobre métodos diagnósticos na gastroenterologia. Doutor professor Fábio Vieira Teixeira comigo aqui no programa Conexão da Gastro Saúde, trazendo a informação para a gente, falando um pouco sobre esse assunto, contando os avanços. E aí a gente foi para o intervalo falando dessa questão, quando é que se diferencia, como é que se consegue definir, fechar o diagnóstico da esofagite e da doença do refluxo. Então, voltando ao tema, Marcos, apesar de ambos as doenças, vamos dizer assim, terem sintomas semelhantes, que é a azia, regurgitação ácida, você até comentou com relação aos sintomas, quando eu faço uma endoscopia, lógico que é um método que tem que ser indicado no paciente com uma queixa de azia constante, tem que ser feita uma endoscopia. Você imagina lá no século XX, fazer uma endoscopia em casos... Hoje faz parte praticamente do exame físico do gastroenterologista. Vamos fazer a consulta, já tem a primeira que já faz. Porque não tem como você não fazer. E se o paciente tem a doença do refluxo, ele vai ter esses sintomas que a gente falou. Só que ele só vai ter a esofagite se a doença do refluxo foi suficiente para causar um dano na mucosa do esôfago e causar então essas erosões, essas ulcerações. A diferença é que 50% das pessoas que têm doença do refluxo têm uma endoscopia normal. Você fala assim, nossa, mas normal? Sim, a pessoa tem a doença do refluxo, ela tem todos os sintomas, só que o esôfago dela não é agredido ao ponto do endoscópio conseguir identificar a lesão. Aí você tem que partir para outros métodos diagnósticos. Então, como eu vou confirmar que uma pessoa tem doença do refluxo se a endoscopia dela não mostra a esofagite? Se mostrar a esofagite, está claro, tá refluindo ácido e está queimando o esôfago. Agora, se não tem esofagite, eu preciso de exames diagnósticos. Aí vem um método que vem cada vez mais ganhando aceitação dos métodos diagnósticos, que é a pH-metria. O que é a pH-metria? Por meio de uma sonda muito fininha que é passada dentro do esôfago pelo nariz, parece uma coisa absurda, nossa, como é que vai fazer? Mas são materiais muito apropriados para esse diagnóstico, né? Na ponta dessa sondinha tem um detector, um eletrodo de antimônio, de magnésio, de outros metais, que consegue detectar a variação do pH. Então você consegue acoplar aquela sondinha que é passada a um computador, você vai para casa com aquela sondinha e durante 24 horas ou até 48 horas em alguns casos, você consegue analisar a variação do pH, deitado, comendo, de todas as formas. Aí o próprio computador consegue analisar se você tiver uma taxa de ácido acima de 4% em 24 horas, é lógico que o pH vai variar, né? Sim. Dependendo se você está deitado, se você está comendo. O computador consegue detectar então se você é portador de uma doença do refluxo ou não. E vou mais além. Aqueles que já foram a um otorrino com queixas de dor na garganta, rouquidão, muitas sinusite de repetição, dor de ouvido. Muitas vezes o otorrino vai avaliar a laringe, passa aquele aparelhinho, faz uma filmagem da prega vocal, das aritenoides, todos os componentes da laringe e vê que está muito vermelho, está muito enantema, está hiperemiado, está muito inflamado aquela região e ele já supõe que a pessoa tem a doença do refluxo. Aí é um tipo de refluxo atípico. É um tipo atípico, porque normalmente o típico eu tenho azia. Só que 20% das pessoas têm manifestações atípicas do refluxo. E uma delas é o comprometimento da laringe. Esse aparelho de pH-metria consegue detectar se o ácido chega até a nossa garganta. E se tem ácido na garganta, é doença, porque não é para o ácido chegar
até a garganta. E ele chegando até a garganta, ele causa lesões. Para chegar nesse ponto, por exemplo, da esofagite e tal, o fato de o indivíduo demorar para procurar um atendimento, isso pode influenciar, doutor? É lógico que todas as vezes que a gente demora para procurar a ajuda do médico, eu posso ter agravado o meu quadro. Eu não diria que vai ser um agravamento a ponto da pessoa ter que fazer uma cirurgia. Eu acho que não existe essa correlação. Todavia, todas as vezes que a gente tem um sintoma, e esse sintoma, eu já falei várias vezes aqui, mais de 2, 3 meses, ele tem que ser investigado. A gente não vai dizer que é uma coisa momentânea com 2, 3 meses de evolução. Então eu acho que todas as vezes que isso tiver mais de 2, 3 meses de evolução, tem que ser investigado, né? Qualquer sintoma. Doutor, bom, falando aí um pouco, a gente falou, e a questão da gastrite, por exemplo? A gastrite, você utiliza também endoscopia. O endoscópio, é o mesmo aparelho, é um aparelho muito fino, é mais fino que a ponta de um dedo, muito fino. A gente faz exame em criancinhas de 6 meses, 1 ano, realmente. São aparelhos muito modernos, são flexíveis, são de fibra ótica conectada a uma central de computador que faz toda a conversão daquela imagem. Depois você captura aquela imagem tanto como filme, como também imagem de foto, né? E aí você trabalha no computador como se fosse um Photoshop. Então todas as pessoas que têm sintomas gastrointestinais, então aquela pessoa que come, fica muito tempo empachada, não faz a digestão, ou arrota demais, tem muita sintoma de estufamento na barriga, ou mesmo dor, sintomas dos mais variados que acometem essa parte alta do trato gastrointestinal, eles precisam ser submetidos a uma endoscopia, que é o mesmo método que para avaliar o esôfago, é o mesmo aparelho. Então você vê o esôfago, vê o estômago e depois entra na primeira parte do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, que antigamente tinha muita úlcera nessa região. E aí o exame endoscópico consegue detectar a inflamação do estômago, que pode ser feita até uma biópsia. Se a gente quiser um exame mais completo, a gente colhe um material e manda para o patologista analisar no microscópio que tipo de gastrite, se é uma gastrite aguda, se é uma gastrite crônica. Eu consigo colher material e detectar a presença daquela bactéria que eu falei para você, que é o Helicobacter pylori, que está associado à gastrite, também à úlcera, e com isso eu vou fazer um tratamento com antibiótico desse Helicobacter. Eu consigo colher material, eu consigo fazer procedimentos cirúrgicos também. Por exemplo, se aquela pessoa tem um pólipo, tem alguma lesão, eu consigo fazer, até existem materiais cirúrgicos para a gente poder fazer uma ressecção pelo endoscópio desse paciente. Então, por exemplo, você tem um pequeno bisturi, você tem uma agulha que você injeta uma substância para elevar aquela mucosa e você conseguir fazer uma ressecção. Existem alças, parece um laço para laçar a cabeça de gado. Você vai lá, laça aquela lesão e por diatermia, ou você faz uma lesão por energia elétrica, você consegue cortar aquela lesão. Então, quer dizer, além do diagnóstico, a endoscopia permite também fazer uma cirurgia, que a gente chama de endoscopia terapêutica. Caramba. E no duodeno eu também consigo fazer isso e consigo fazer biópsia. Existem algumas doenças, por exemplo, a doença do glúten, que a gente chama de doença celíaca, aquelas pessoas que são alérgicas à proteína da farinha de trigo, que é o glúten. Você, com uma biópsia do duodeno, você consegue detectar se a pessoa é portadora dessa doença ou não. Então você vê que o método diagnóstico, ele avançou muito, porque hoje eu consigo dar nome à doença. Até então eu tratava simplesmente sintomas e não conseguia detectar propriamente dito a doença, né? Que coisa, hein, doutor? E hoje você, através da endoscopia, que outrora, além de ser difícil o acesso e tal, hoje é muito mais fácil, está muito mais disponível. É um exame que demora 3, 5 minutos, com uma sedação muito leve. O paciente é sedado em nível, não existe necessidade de nível hospitalar, entrar num hospital geral para fazer um exame. Você faz em clínica, com sedação, muitas vezes com assistência anestésica. É lógico que todo tipo de clínica que faz endoscopia tem que ter toda a infraestrutura, que inclusive a própria vigilância
sanitária do município tem que aprovar, então você tem que ter toda a tecnologia de segurança para o paciente, mas é um exame realmente muito seguro e muito do dia a dia. É o dia a dia do gastroenterologista, a endoscopia diagnóstica quanto a terapêutica. E a gente falando disso, e até destacando para o telespectador, para entender assim, o quão bom está, né, essa área nesse aspecto, né, doutor? De você poder, de uma maneira muito clara, chegar a um diagnóstico, né? Porque quando você tem um diagnóstico claro, preciso, para você tratar... É por isso que o ser humano está vivendo mais, né, Marcos? A gente está detectando doenças, você pode fazer uma endoscopia e detectar um câncer. É muito raro o câncer do estômago hoje, mas a gente consegue detectar muito facilmente. No passado, você só detectava uma doença dessa quando o paciente já estava com tanto sintoma, estava tão avançada a doença, que aí você faz o diagnóstico e o poder terapêutico de uma cirurgia praticamente não existe. Então, quer dizer, o diagnóstico ele favoreceu o tratamento adequado, a prevenção e com isso aumentando a longevidade de todos nós, né? Doutor, e falando da parte inferior aí? Entre a parte inferior e a parte superior tem um intermediário. O intermediário é o que a gente chama de intestino delgado. Até um tempo atrás, Marcos, era a última fronteira do universo, parecia Star Trek. Não existia como a gente chegar e ver dentro do intestino delgado. E desde 2003, com o avanço da cápsula endoscópica, a gente já falou sobre isso. Basicamente é um comprimido muito fácil de deglutir. Ele viaja ali, né? Ele viaja pelo intestino delgado, tira fotos a cada 1 segundo, ele tira 4, 5 fotos. Aquilo é capturado por radiofrequência num computador e a gente analisa todas aquelas imagens na tentativa de detectar alguma alteração. Além hoje da cápsula endoscópica, que é um método extremamente avançado, que na nossa região a gente já faz aí desde 2003, né? Muita gente nem conhece esse método, né? Infelizmente é um método muito útil. Existe também a enterorressonância e a enterotomografia, que são exames de imagem do intestino delgado. Aqui em Marília nós temos vários centros, o Centro Marilense fantástico, é fantástico, a gente tem tecnologia de primeiro mundo em Marília e a gente tem tanto a enterorressonância como a enterotomografia, são exames extremamente úteis para ver inflamação do intestino delgado, você consegue ver detalhes da mucosa, se aqueles vasos estão levando o contraste, mostrando que tem um processo inflamatório. Eu utilizo muito no diagnóstico da doença de Crohn, que a gente já falou tantas vezes, né? Que é uma doença do intestino, do trato gastrointestinal, mas acomete muito o intestino delgado. Então a enterorressonância e a enterotomografia são muito úteis. Então essa última fronteira do universo, hoje ela já não existe mais. Superado com a porque cápsula. A gente consegue com a cápsula e com a enterorressonância e enterotomografia uma acurácia diagnóstico muito alta, viu, Marcos? E há uma incidência até que razoável, né, nessas doenças aí. As doenças inflamatórias do intestino, a doença de Crohn e a retocolite, são doenças que vêm aumentando, eu diria até que exponencialmente, né? A gente vem observando uma taxa de incidência e prevalência nos países em desenvolvimento muito alta. Hoje se estima, você imaginar um país com uma prevalência muito alta, Canadá, 200 casos para 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, a gente estima que isso pode chegar a 45 até 60 casos por 100 mil habitantes. A gente já no estado de São Paulo, caracterizado aí uma prevalência de moderada para alta já. Se a gente imaginar no passado, Marcos, você fazer o diagnóstico de uma doença de Crohn era uma doença extremamente rara. É lógico que isso está a interferência da alimentação, é lógico que nós ficamos muito mais ocidentalizados e com isso nós tivemos o benefício do capitalismo, que é claro, mas também nós temos a parte da alimentação, que também nos trouxe uma série de doenças, né? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais aqui de métodos diagnósticos em gastroenterologia com o professor Dr. Fábio Vieira Teixeira aqui no programa Conexão. Rapidinho, não sai daí não, a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235. Não sai daí não, a gente volta já. Vá.